juntos. Bom que você está por aí do outro lado. E esses dias não deu para nós fazermos live, nós estamos voltando agora. Quero agradecer a você que está entrando aí e compartilhando. Nós estamos pelo Facebook Cícero Bezerra da Silva e pelo YouTube Evangelho com Evangelho Eterno, né? CBS com Evangelho Eterno, perdão, CBS com Evangelho Eterno, deu um branco agora na minha cabeça, mas você seja bem-vindo, tá? Obrigado por estar compartilhando, e aqui nós estudamos a Palavra de Deus. Lembra do tema que estamos estudando? Sobre o Espírito Santo, né? Que maravilha, nosso Deus é maravilhoso. Quando você vai entrando aí, eu irei colocar um hino aqui para nós cantarmos, tá joia? Nós iremos cantar um hino bem bonito, um hino bem legal, para adorarmos a Deus também através do louvor, tá joia? Deixa eu começar aqui. Pronto. Depois do hino nós iremos cantar, nós iremos orar. Cante junto comigo para adorarmos o nosso Deus, tá bom? Vou colocar a letra aqui para você, tá joia? Louvado seja Deus, a Deus seja a glória, o que Ele fez por mim e por você.
Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Seja bem-vinda, minha irmã Adriana, Drica, lá do Rio de Janeiro, Quitéria. Seja bem-vinda, Quitéria, também. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter vocês aqui conosco, né? Hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho. Quero orar agora com você que está entrando aí ao vivo, você que entrou também depois, que entrará depois, tá? Muita gente assiste ao vivo, mas alguns assistem depois, na madrugada, né? Tem muita gente compartilhando, assistindo e compartilhando, isso é muito bom. Chega em vários lugares do mundo, né? Que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, tá? Quero orar com você. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo eu quero te agradecer por tua misericórdia em nossa vida, pelo teu Santo Espírito habitar em nós. Pai querido, estamos estudando sobre o teu Espírito Santo, que ele seja o nosso professor, que o Espírito Santo venha sobre mim e sobre cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Sem o teu Santo Espírito, nem eu saberei falar a tua palavra e nem quem ouvir vai ter poder algum, Senhor. Mas com o teu Santo Espírito em mim e nas pessoas que estão ouvindo, sabemos que nossa vida seremos transformadas. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus eu te peço, abençoa essa live, abençoa cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que alegria ter vocês, gente. Vai compartilhando, vai entrando aí. Lembra que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, não é isso? Nós já vimos aí que o Espírito Santo é Deus, né? Que ele tem todas as prerrogativas de Deus. E nós vimos aí os frutos do Espírito Santo, né? Que é paz, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade. Todos nós queremos isso, né? Ter paz. Quem é o ser humano que não tem paz? Quem é o ser humano que não quer amar do jeito certo o amor de Deus no coração? Todos queremos, né? Ter longanimidade, ser manso, né? Muita gente que é brabo hoje, mas tem vontade de ser manso. Se o Espírito Santo vir sobre você, você será manso, tá bom? E hoje nós iremos, tudo isso é bom, e tem os dons do Espírito Santo, né? O da última live foi os dons do Espírito Santo, que é aquilo que você faz, que faz tranquilo e as pessoas têm dificuldade em fazer. Outras têm, né? Quem tem o dom. Então, você vai aprender agora outro assunto bom. Lindomar Vicente, seja bem-vindo, Lindomar, lá de Sairé, Pernambuco. Um abraço para você, Lindomar. Deve ter muito milho verde aí em Sairé, deve ter muito milho verde, né, Lindomar? Um abraço para você. Precisou de mototáxi, é ligar para Lindomar. Precisou de táxi, fala com Lindomar que ele desenrola. Gente boa, Lindomar, um abraço. Amém, minha irmã Adriana, eu também quero mais do Espírito Santo. Hoje eu vou falar, né, como a gente, hoje o assunto é, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que eu devo fazer para o Espírito Santo morar em mim, né? Para morar no meu corpo, tá certo? Então, nós iremos agora, já lemos a palavra, já oramos, agora vamos ler a palavra de Deus. Olha, quem prometeu o Espírito Santo foi o próprio Jesus. Olha, diz assim, livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Depois, se você não tiver a Bíblia aí, depois você lê. Diz assim, ó, Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para a gente ser testemunha de Jesus, tem que receber o quê? O Espírito Santo. A Adriana quer receber, você quer receber o Espírito Santo? Eu quero, eu tenho buscado. Mas nós temos, para receber o Espírito Santo, nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Temos que fazer a nossa parte. E hoje nós vamos estudar o que eu preciso fazer, qual é a minha parte de fazer para receber o Espírito Santo, tá bom? Então, eu vou aqui
mostrar para vocês o PowerPoint. Deixa eu abrir aqui direitinho. Isso. Voltando aqui. Isso mesmo. Então, gente, olha, nós sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? O Espírito Santo não vai habitar em uma casa suja, em um templo sujo. Ele vai habitar em um local que tenha paz, que tenha saúde. Então vamos lá. Deixa eu aqui colocar, olha só. Aqui é uma foto de uns anos atrás. Eu tomava conta dessa igreja. Ó, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui para vocês verem toda a foto. Aqui, ó. Esse aqui era meus irmãos, até minha filhinha está aí, ó. Aqui eu era solteiro nessa época, eu estava solteiro aqui. E essa igreja é uma bênção, a igreja lá em Caruaru, do Sítio Cipó. Um abraço para o irmão Aurélio e para todos que estão nessa foto. Eu não vou falar o nome de todos, porque vai demorar muito, tá bom? Deus abençoe vocês. Então eu trabalhava nessa igreja, cuidava com o pessoal, e ajudava, pregava o evangelho, e a igreja enchia, e eu ficava feliz quando a igreja enchia de gente assim, era muito bom. Mas faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa, eu precisava de uma esposa. Eu era solteiro e estava precisando de alguém para me ajudar a pregar o evangelho, para dividir as coisas comigo em casa. E eu orava a Deus pedindo esposa. Todos que me conhecem sabem que hoje eu sou casado e sou casado com Paula, né? E nessa época aí eu comecei a pedir a Deus, e Deus já tinha me mostrado, né, que eu ia casar, mas eu não tinha conhecido ainda a esposa, não conhecia quem era. E certo dia eu estava no Facebook procurando alguém, né? Olhando, na verdade eu não fui procurar ninguém, era carnaval, eu não viajei, fiquei em casa e fui olhar no Facebook e encontrei a foto da minha esposa e eu comecei a conversar com ela, e conversando com ela, ela falou comigo, ela falou que era do Pará, eu também, nós tínhamos a mesma idade, né? Nós somos muito parecidos. E ali, ela fez algumas perguntas para mim, e eu fui respondendo, e eu fiz algumas perguntas para ela. E ali começamos a conversar. Aí, tudo que eu falei para ela, ela precisava ter certeza, né? E Deus tinha me dado um sinal. Vocês sabem que eu sou missionário da Escola de Profetas, né? Aí Deus deu um sinal que eu casaria com uma moça da Escola de Profetas. E eu conversando com Paula, ela falou que já tinha morado em Pernambuco e ela era da Escola de Profetas. Aí eu tinha orado de manhã e de tarde eu comecei a conversar com ela. Aí eu falei, pronto, já encontrei. Aí eu escrevi, é você. Ela disse, o quê? Falei, eu vou me casar com você. Ela se assustou, né? Eu comecei a conversar com ela, já falar em casamento assim, ela ficou meio assustada. Aí eu expliquei para ela porque ela falou, olha, se for de Deus, se der certo, a gente vai casar, mas vamos conversar, não é assim não, já. Aí ela começou a investigar. Antes dela, eu quando achei a foto dela, mandei a solicitação. Antes dela me aceitar no Facebook dela, ela primeiro foi olhar no meu Facebook. Naquela época o auge era o Facebook. Hoje é o Instagram, mas naquela época era o Facebook. Estava começando o Facebook. Aí ela falou assim, que olhou, né? Tinha olhado meu Facebook. E você, olha, que tem Facebook, cuidado, se você ficar vendo alguma coisa errada, fica tudo lá. A pessoa entra no seu Facebook, dá para ver que você viu algo errado. E ela foi lá e viu que eu não curtia nenhuma coisa errada. A minha vida era só de Deus, da igreja, cuidando. Ela se interessou, né? E aceitou como amigo, me aceitou como amigo do Facebook. E ali nós conversando. Ela começou a investigar também, pediu o número do meu pastor, meu ex-pastor. Ela conhecia meu ex-pastor.
E ela investigou minha vida e ela falou, ela viu que tudo que eu falei era verdade e as pessoas me davam, falava bem de mim para ela. E ali ela falou assim: olha, você precisa vir aqui, me conhecer pessoalmente e conhecer minha mãe. Se minha mãe permitir, a gente começa a namorar e depois, se der certo, a gente casa. Aí começamos a conversar, conversamos por telefone 3 meses. Depois de 3 meses eu fui lá, e conheci a família dela, fiquei muito feliz. Aí começamos a namorar. E depois, o que aconteceu? Ela veio para conhecer minha família, ela gostou de minha família também. E aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu ligar a câmera aqui para lá. Isso. Nos casamos. Eu fiquei muito feliz porque olha meu olho de felicidade lá, ó. Nesse dia, um dia muito feliz. Casamos na igreja lá de Vila Campos, aí em Caruaru. Um abraço para meu amigo Cido lá de Vila Campos, para meus irmãos lá de Vila Campos, né? Meu irmão Joel, meu irmão, todos lá de Vila Campos que estão assistindo nossa live, né? Um abraço bem grande. E eu casamos e ali foi um dia muito feliz, foi uma bênção do céu. Por que eu estou contando essa história para vocês? Para minha esposa aceitar namorar comigo, ela teve que ter certeza que minha vida não tinha nada errado. E para ela casar comigo, ela veio ver se eu tinha alguma coisa errada, se a família era certa ou se não era. Então, eu estou dando esse testemunho aqui, não vá casando com qualquer pessoa aí da internet não. Faça esses passos que a minha esposa fez. E eu também, eu comecei a ter conhecimento dela, né, saber a vida dela também, para ver se dava certo. Então os dois têm que saber, porque eu também não tinha dúvida, porque eu sabia que era ela que Deus tinha mostrado para casar. E aí, ó, eu e você precisamos orar a Deus. Casamento é uma coisa muito séria e fazer as coisas certas. Eu estou contando isso porque para o Espírito Santo vir morar com você, precisa também você estar limpo. Como é que está o seu Facebook? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Está certa com Deus? Para o Espírito Santo morar em você, você tem que estar certo com Deus. Vamos supor. Aí minha esposa está analisando a minha vida. E ela descobre que eu sou uma pessoa muito doente. Cheio de doença, não me preocupo com saúde, sou todo desleixado, não me importo com as coisas. Vocês acham que ela ia querer casar comigo? Não. Assim também é o Espírito Santo. Se a gente não cuidar do nosso corpo, o Espírito Santo não vai habitar em nós. Então, queridos, olha só. Nós vamos ler aqui uma passagem da Bíblia que Deus prometeu para nós. Olha só. Diz assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor. Então, aqui Deus mostra a promessa. Ele faz a promessa que agora nos últimos dias derramaria do Espírito Santo sobre todos. Mas para receber o Espírito Santo nós temos que estarmos prontos. Quem não estiver pronto não vai receber o dom do Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês. Nós sabemos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu esqueci de falar para vocês de uma coisa importante. Para minha esposa vir,
eu tive que arrumar a casa. Você, quando vai receber alguém importante na sua casa, você não arruma a casa, não faz uma faxina geral, deixa tudo bem limpinho, não é? Para essa pessoa ir para a sua casa. Aí quando minha esposa falou, eu estarei aí tal dia, aí eu comecei a fazer uma faxina na minha casa. E eu sozinho não consegui, liguei para minha irmã, ela veio me ajudar, Quitéria veio me ajudar. E nós deixamos a casa um brinco, limpinha. Quando ela era namorada nessa época, chegou na minha casa, a casa estava cheirosinha, limpinha. Vocês acham, se ela chegasse lá e a casa tivesse toda bagunçada, tudo sujo, vocês acham que ela ia achar bom? Ou querer morar comigo ali, eu viver dentro de uma sujeira? Eu acho que não. E eu perguntei a ela, ela falou que não. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo more dentro de nós, mas por dentro está tudo sujo, sem saúde. Hoje eu vou mostrar para você os 8 remédios naturais que vai limpar. É essa vassourinha que Deus usa. Para fazer a faxina na minha casa, para receber a minha namorada, era o quê? Tinha que usar a vassoura, tinha que usar água, os materiais de limpeza, pano, tudo, todo material de limpeza, né? E você vai ver agora o que fazer para limpar seu corpo, para o Espírito Santo habitar nele. Além de oração, né? Primeiro oração, mas a parte física, tá? A parte física que eu estou falando. Olha só. Eu vou apresentar para vocês 8 remédios naturais. Isso aqui é os remédios de Deus. Ó, primeiro, água. Você faz uma faxina sem água, então, ó, você tem tomado água o suficiente para ter saúde, para o Espírito Santo habitar em você? Me diga se você tem. Olha só, e luz solar. Você tem tomado sol suficiente para receber a vitamina D, receber tudo direitinho? Tem que tomar sol. Qual é o melhor horário de tomar sol? Meio-dia. Não vai passar 1 hora no sol do meio-dia. Dependendo da cor da sua pele, 10 a 20 minutos no máximo. Você vai, luz solar. E mais um, ó, exercício físico. Você tem feito exercício físico? Para fazer uma faxina, nós parados no lugar consegue fazer a faxina? Não, mesmo assim o nosso corpo, para ficar limpo, para ficar bom, o sangue circular bem, temos que fazer exercício físico. Tem que ser 1 hora por dia. Se você não conseguir fazer 1 hora direto, você pode fazer meia hora de manhã e meia hora meio-dia, ou à tarde ou à noite, você que sabe. Mas tem que ser 1 hora. Exercício físico. Descanso, meus queridos. Dormir no horário certo. Qual é o horário certo de dormir, Cícero? Queridos, ultimamente nós temos perdido muito tempo dormindo tarde. Mas um dos males que hoje tem no mundo é o pessoal que tem perdido o sono. O sono é o que refaz o corpo. A nossa saúde fica muito boa. Sem contar que se nós dormirmos muito tarde, tem os hormônios que o nosso corpo precisa, principalmente o hormônio do bem-estar. Se você dorme muito tarde, você não vai conseguir, seu corpo não vai produzir o hormônio do bem-estar e você vai acordar irritado, sem coragem, sem força, sem alegria. Se esforce para você dormir o mais cedo possível. Eu não vou falar o horário, mas eu me esforço para no máximo 21 horas eu estar dormindo, no máximo. Certo? Mesmo era dormir mais cedo, mas como minha vida é corrida, sempre entre 8h30 e 9 horas. 8h30 e 9 horas eu estou dormindo. Ah, mas eu durmo cedo, acordo no meio da noite e fico sem dormir. Não se preocupe, é melhor você ficar sem dormir no meio da noite do que ficar sem dormir no tempo de seu corpo. Nosso corpo, ele se refaz, ele vai
produzir os hormônios no máximo até meia-noite. Depois de meia-noite ele não produz mais nada, ele só vai descansar. Tá? Então você tem que olhar, prestar atenção no horário de você dormir. Eu acordo meia-noite e não durmo mais. Aproveite e ora por mim, ora pelas pessoas, tá joia? Então, sono, aprenda a dormir cedo, se esforce para dormir cedo, tá bom? Alimentação saudável, você come fruta, você come verduras, você come no horário certo. Quantas refeições você tem feito no dia? O certo, o normal, é você comer só 3 vezes ao dia e não ficar beliscando. Isso faz mal para a saúde. Você tem que aprender também, veja aí na internet as frutas que combinam. Tem a fruta ácida e a fruta doce. Você está vendo aí banana. Banana é fruta ácida. Desse lado aqui, ó, essas fatias aqui, se eu não me engano, é melão. Você sabia que o melão, ele não combina com nenhuma outra fruta? O melão só ele. A gente tem que comer só o melão. Não comer outra fruta que ele não combina. Porque se misturar, ela vai fermentar e por isso que a gente às vezes passa mal. Então, tem que ser fruta doce com fruta doce. Fruta ácida com fruta ácida. Aqui, ó, esse é kiwi, goiaba é semi-ácido e o kiwi é ácido. Então os dois combinam. Só não combina esse ácido com banana que é doce, tá? Então, vamos lá. Alimentação saudável o máximo possível que você puder. Ar puro, você respira ar puro. Quem mora em cidade pequena consegue ter ar puro. Agora no Rio de Janeiro é mais difícil, São Paulo também é mais difícil. Bem-vindos, Gisleide. Deus abençoe vocês. Gisleide Maciel. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Ar puro, olha só. Temperança. Aqui entra o quê? A quantidade de comida. Quanto é que você come? Você tem que ver o quanto necessita de comida. Não comer mais, nem comer menos, né? Do que você precisa. Quando você come mais do que você precisa, você está forçando o seu corpo. Você sabia que o nosso corpo ele gasta mais energia digerindo a comida do que trabalhando? Pois é, o nosso corpo gasta mais energia digerindo a comida do que a gente trabalhar braçal. Entendeu? Então, se você come demais, seu corpo vai trabalhar demais, você vai ficar cansado. Então, ó, tem que ter cuidado. Quantidade, qualidade da alimentação e o tempo certo. Comer de manhã, como um rei, meio-dia, né, normal, e de noite, bem pouquinho. Não comer muito à noite. Não coma muito à noite que faz muito mal. E outra coisa, você não pode comer muito tarde. Ainda que você sinta fome, não coma muito tarde. Boa noite, Dinha. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe minha amiga. Tá bom? Chegou da casa da mamãe e agora vai assistir a live. Muito bem. Vamos lá. Agora esse aqui é importantíssimo, gente. Ó, confiança em Deus. Eu sei que você confia em Deus, mas confiar não é só falar. Confiança em Deus, nós temos que buscar Ele. Estudar, orar, estudar a Bíblia como nós estamos fazendo aqui. Isso é que vai nos ajudar a confiar mais em Deus. Tá bom? Tem gente que só fala que confia em Deus, mas na hora do aperto não mostra que não confia muito, tá? Então esses são os 8 remédios naturais que nós temos que fazer para o nosso corpo ter mais saúde, tá bom? Não esqueça, eu vou dar uma voltar aqui para você ver, ó. Confiança em Deus, temperança, a quantidade de comida que a gente come, a qualidade, ar puro, você respirar, ir no parque, no mar, fazer uma caminhada junto às árvores, é muito bom.
alimentação saudável, comer coisas que faz bem, nada de enlatado. Essas carnes processadas todo mundo sabe que só faz mal. E o descanso, sono, tá bom? Exercício físico e luz solar e água o suficiente, tá bom? Então, são esses os 8 remédios que vai curar o seu corpo. Você sabia desses 8 remédios? Se não sabia, agora está sabendo. E você vai tomar a quantidade correta de água, nem mais nem menos. Vai lá no Google e fala assim, ó, eu tenho tantos quilos, quanto de água eu posso tomar? Aí ele vai dizer, lá o Google Assistente vai dizer para você quanto de água você precisa tomar, tá joia? Então, meus queridos, nós estamos aqui estudando sobre o Espírito Santo, você está do canal Cícero Bezerra Silva e CBS com Evangelho Eterno YouTube, tá bom? Vamos lá, olha, tem um livro aqui muito bom, muito importante, que eu vou ler algumas partes para você, ó. Chama-se O Desejado de Todas as Nações. Diz assim, ó: manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando os seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença do seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. Então, todo dia que você se ajoelha e pede a Deus o poder do Espírito Santo, Deus vai te abençoar com a presença do Espírito Santo de Deus. Olha só, Zacarias que diz, ó, pedi ao Senhor chuva no tempo, das chuvas cerúleas, ao Senhor que faz as nuvens dá aos homens aguaceiro e a cada um uma árvore no campo. Então, ó, pedir a Deus o Espírito Santo para derramar o poder, a chuva do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo virá a todos quanto pedem. Ó, você está pedindo e obedecendo, cuidando do seu corpo para o Espírito Santo vir, ó. O Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para dar aos semelhantes. Tá vendo? Ó, testemunho celeste. Então vamos lá, mas, ó, ao unirmos o nosso coração a Cristo, ao de Cristo, e pormos a nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia do Pentecoste. Olha, então quando a gente se une com Jesus Cristo e trabalha na obra e vai fazer a obra de Deus, o Espírito Santo vem sobre nós. Não é por qualquer restrição, olha, isso é importantíssimo, ó. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas do céu, de sua graça, não afluem para os homens neste mundo. Tá vendo? Então, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque nós não estamos prontos, não estamos prontos para receber as bênçãos de Deus. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Parábola de Jesus. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo? Porque não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Então, ó, por que é que nós não temos pregado e orado e pedido ao Espírito Santo? Temos que orar e pedir, né? Mas, ó, não há limites à utilidade daquele que pondo de parte
o próprio eu abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Olha só, então não há limite para quem se consagra a Deus. Aqui diz, Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja e a promessa nos pertence da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas é dada sob condições, muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebe benefício. Não entrega a alma para ser guiado e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar segundo as suas boas obras. Então, queridos, quem usa o Espírito Santo, quem usa, o Espírito Santo é quem nos usa, não nós usamos o Espírito Santo. Olha só, Atos 2,15, Jesus, quando o Espírito Santo vieram sobre eles, o povo pensava que eles estavam bêbados, que eles estavam doidos, eles estavam falando com uma alegria, um jeito, eles pensavam que estavam bêbados. Mas olha só o que foi falado. Estes homens não estão embriagados, como vedes pensando, sendo esta o terceiro dia. E acontecerá, falou sobre a profecia que nós lemos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens sonharão e terão visões. O Senhor e sonharão vossos velhos. Então, Deus tem abençoado e quer abençoar a minha vida e a sua vida. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo aqui é o Espírito Santo que vai vir sobre mim e você, que pedimos e estamos buscando, e a glória de Deus se revelará em nossa vida, aparecerá em nossa vida. Amém? Diz o seguinte, Atos 2,15, estes homens não estão embriagados, como penso que verde, está vendo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele está querendo habitar em mim e você. Assim como minha esposa veio e investigou minha vida, e depois que ela viu que não tinha nenhum empecilho para impedir dela casar comigo, ela casou comigo. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem olhado a sua vida, tem olhado o que você fala, o que você faz, o que você come, o que você... se você faz exercício, se você dorme, se você tem saúde. Ele quer morar em cada um de nós, mas nós temos que cuidar do templo, que é a carne, o templo, o corpo. Aí quando o nosso corpo estiver saudável, estiver santificado, buscando a Deus, o Espírito Santo vem sobre nós, vai morar em nós, e nós vamos fazer grandes coisas como os discípulos de Jesus faziam na época do Pentecoste. Deus vai nos dar do Espírito Santo. Diga aí se você quer receber o dom do Espírito Santo. Fala, eu quero, sim. Alguma coisa, escreva aí, sim, eu quero, sim. Você quer o Espírito Santo? Eu também quero, meus queridos. Eu quero muito receber do Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo nós temos poder para vencer e conseguimos amar as pessoas com verdadeiro amor. Que Deus abençoe você que está aí no Facebook ao vivo e no YouTube também ao vivo. E aqueles que irão assistir depois, que Deus derrame bênção sobre todos nós. Agora, meus queridos, eu quero orar por você, para que Deus ajude você a buscar mais do Espírito Santo e receba esse dom que é tão precioso. Vamos orar?
Querido Deus, na tua presença, em nome de Jesus, eu quero pedir que abençoe a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que estão vendo aí do outro lado. Que a tua paz e o teu Espírito Santo seja na vida de cada um de nós, que nada de mal aconteça com nenhum de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uma boa noite, Deus abençoe todos vocês e até semana que vem, tá bom? Na segunda-feira nós estaremos fazendo a live. Um abraço, fiquem na paz. Que o Espírito Santo faça morada em você. Exercício físico, não esqueça, alimentação e dormir cedo. É esse